E a mensagem de hoje, eu queria trabalhar com vocês algo que o Espírito Santo tem trabalhado comigo há um tempo já. Eu acho que eu estou me deleitando nessa mensagem tem aproximadamente 1 mês a 2 meses, onde o Espírito Santo tem me esmagado. E a mensagem que eu vou trazer, o tema dela é a cruz. Eu tenho lido um livro impactante, que é o livro do Bob Sorge, chamado A Cruz. Inclusive, eu indico para que todos leiam, porque é um livro brabíssimo, um livro muito bom. Ele é uma linguagem fácil, mas ele também tem um tom meio devocional, então você consegue entender muito bem o que o Bob Sorge quer atingir com isso. E de toda maneira, falar sobre a cruz é falar sobre o ponto central da fé cristã, ou um dos pontos centrais da fé cristã. Falar sobre a cruz é nos deleitar no sacrifício vicário do nosso Salvador. É relembrarmos todas as vezes que os nossos corações são pecadores. Os nossos corações são pecadores e nós carecemos de um sacrifício que possa nos substituir, porque nós não temos força suficiente, capacidade intelectual para nos salvar. Então, falar sobre a cruz gira em torno de tudo isso. E o texto introdutório que eu gostaria de ler com vocês, abram suas Bíblias, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós leremos introdutoriamente do versículo 21 ao versículo 24. Primeira Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao 24. Quem encontrou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga, eu também. Vixe, pessoal desanimado. Bora lá. Se todos encontraram, a minha versão aqui é NVI, tá? E o texto diz assim, Paulo escrevendo para a igreja dos Coríntios. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós oramos nessa manhã para que a Tua palavra nos fira com realidade. Pai, nós clamamos como adoramos aqui nessa manhã, para que o Senhor nos fira com violência, para que o nosso coração possa ser ferido e esmagado pelo peso da cruz de Cristo, que a mensagem de Jesus possa penetrar as camadas dos nossos corações e o Senhor possa achar o núcleo duro e talvez transformar o nosso coração. Pai, nós clamamos não por um talvez, mas por uma realidade. Nós oramos nessa manhã para que a mensagem da cruz fira o nosso coração, e eu oro para que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, mas que eles sejam encorajados a amar a cruz de Jesus. É o que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Meus amados, eu preciso passar uma primeira introdução falando a origem da cruz. E de antemão, eu quero deixar claro que às vezes eu falho na comunicação. Então, o meu sentimento que o Espírito Santo ministrou no meu coração, na verdade é fazer com que vocês se tornassem míopes. Eu sei que tem míopes aqui como eu, mas pessoas como vocês pudessem ser míopes e colocar uma lente que pudesse aumentar a sua revelação de Jesus a partir da cruz. Então o que eu quero fazer nessa pregação é fazer com que tudo o que nós, a partir de hoje, enxergamos à luz da palavra, nós enxerguemos a cruz. Se eu falhar na comunicação, lá no final de tudo, lembre-se, o Juan mandou eu colocar uma lente que vai me fazer enxergar toda a minha vida a partir da cruz de Cristo, ok? Então, passando pela origem da cruz, a cruz, primariamente, ela sofreu uma atualização, uma espécie de tecnologia. Ela foi gradativamente sendo desenvolvida. A cruz, ela nada mais é do que um avanço, entre aspas, tecnológico de um certo tipo de tortura que acontecia há muitos anos, que era o empalamento.
O empalamento nada mais era do que fincar uma estaca no chão e aquela pessoa que era condenada, ela sofria uma tortura cruel. O empalamento servia-se com uma ponta que, em alguns momentos, em algumas torturas, servia para ferir o abdômen e atravessar até as costas. Em outros momentos de tortura, era colocado na boca para sair também pela cabeça. Era uma tortura muito horrível. Em outros momentos, se vocês pesquisarem, vocês encontrarão também detalhamentos dessa tortura ainda mais horrendos, ainda mais graves. Era uma tortura que servia para humilhar, servia para torturar, servia para trazer vergonha para as pessoas que estavam sendo torturadas. Então, o empalamento tem as suas origens, não vou dizer origens, mas pelo menos os registros históricos que a gente pode buscar fontes fidedignas, a gente vai encontrar que o Império Assírio, para quem não lembra, em 722 a.C., conquista Samaria e destrói Israel. Israel havia sido dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, e a Síria, em 722, entra no Reino do Norte, destrói todas as coisas, sob o Império Assírio. Então, os assírios, eles eram conhecidos por serem homens cruéis, homens malignos, e quando eles tomavam posse de uma civilização, as pessoas que resistiam a eles, como soldados, homens, autoridades, serviam como exemplo para esse tipo de tortura que eu falei para você, que é o empalamento. Convido vocês, chegando em casa, procurem saber o que é isso. Vocês verão que é algo muito terrível. E, como fonte, lá em Londres, no Museu de Londres, tem algumas fontes que mostram relevos de pinturas assírias, demonstrando como que era esse empalamento. Os babilônios também se utilizavam desses métodos para fazer essa horrível tortura. Posteriormente, nós vemos que, passando do empalamento agora para a cruz que nós conhecemos, a cruz em si, ela passou por uma transformação, uma adaptação para que a tortura fosse ainda mais duradoura, prolongada. A cruz que nós conhecemos e que foi muito utilizada pelo Império Romano não começou essencialmente com o Império Romano. Nós vemos informações na história que os persas se utilizavam desse mecanismo. Heródoto relata que Dario I crucificou 3.000 babilônicos após uma revolta. Os gregos também se utilizavam dessa tecnologia horrenda que era a cruz. Quinto Curso Rufo relata que Alexandre o Grande crucificou 2.000 habitantes de Tiro em 322 a.C. Os cartagineses também, por Políbio, vai narrar que a crucificação de oficiais cartaginenses ocorreram em decorrência de uma perda de uma batalha. E os romanos, por fim, relatados por Flávio Josefo, Cícero, Tácito, Suetônio e entre outros, vão dizer que crucificações aconteciam durante o Império Romano. Então o que eu quero trazer até aqui é que é algo que foi ganhando força, foi ganhando notoriedade, e o maior império do mundo, o Império Romano, se utilizou desse mecanismo como método de torturar pessoas. Isso é muito profundo, porque nós precisamos entender da onde surge essa parada de cruz. A cruz, ela se tornou um símbolo da fé cristã, mas nós temos que parar para pensar que ela é como se fosse uma bomba atômica nos nossos dias. Naquela época, a cruz poderia se assemelhar a uma bomba atômica, e óbvio, em sua larga escala, a bomba atômica é muito pior. Mas naquele contexto histórico, quem caía na mão do Império Romano e era um criminoso, passava por essa tortura. Quais que eram os processos da crucificação? Ele passava por um flagelo. Nós vamos lembrar que no Evangelho de Mateus, Jesus ele é tratado de uma forma horrenda. É despido e ele é flagelado. Em seguida, a pessoa que era tomada pelos seus algozes, elas eram, de alguma forma, tinham que carregar as suas cruzes, mesmo todo machucado. Posteriormente, eles eram fixados na cruz,
E pasmem, a ideia deles era prolongar a morte, era humilhar da pior maneira possível, era para que eles tivessem uma morte lenta e progressiva. Normalmente, as causas das mortes das pessoas que eram crucificadas, elas morriam por asfixia, ou seja, incapacidade de expirar e respirar, choque hipovolêmico, perda de sangue pelos açoites e feridas, insuficiência cardíaca pela sobrecarga do coração, pela falta de oxigênio, desidratação e colapso. Meus amados, eu quis trazer isso para demonstrar, para construir junto com vocês a ideia, na imaginação de vocês, o quão terrível era passar pela cruz. A cruz, como eu já disse de antemão, ela tinha um sentido de torturar, humilhar, acabar com a pessoa, acabar com a honra, destruir rebeldes. A cruz tinha esse objetivo. E vocês podem tomar na Bíblia de vocês o que está escrito em Deuteronômio 21, no versículo 23. E eu quero colocar mais tempero nesse caldo, para que a gente possa compreender o quão terrível era passar por isso. Deuteronômio 21, versículo 23 diz assim, ó: não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Todo aquele que era crucificado, de acordo à lei de Deus, era tido como maldito. Então, além de você passar pela horrenda dor que a cruz trazia, ainda pela lei de Deus você era considerado um maldito. Avançando e construindo aí no raciocínio com vocês, no livro Bob Sorge ele trabalha alguns conceitos, e eu tive a licença para pegar isso dele e trazer aqui para a gente trabalhar. Eu quero trabalhar com vocês qual que é a revelação da cruz e o que a cruz revela para nós como servos de Deus e servas de Deus que entregaram a sua vida a Jesus. A cruz, ela foi muito intensa em revelar o quão escuro o pecado realmente é. A cruz foi muito intensa também em revelar o incrível amor que Deus tem pela humanidade. Nós vemos também que a cruz foi a extravagante forma que Deus encontrou para revelar o seu amor e não dizer somente um eu te mas se entregar. E nós lembramos do texto de João capítulo 3, versículo 16, porque diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz revela que você e eu não precisamos de um eu te amo, ainda que seja muito bom, mas a extravagante forma com que Deus se demonstrou na cruz por amor a nós já seria o bastante. A cruz foi muito intensa em estabelecer, acima de todos os argumentos, que não resta mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe quando o maligno vem, nos atormenta e nos joga em rosto alguma coisa que nós cometemos? Meus amados irmãos, a cruz de Cristo, ela é tão extravagante, tão poderosa, que ela não permite mais isso acontecer. E o quinto ponto, a cruz foi intensa em revelar o nosso poderoso campeão. Deus encarnado, Deus conosco, Emanuel, Ele tabernaculou entre nós, subiu no madeiro da cruz, por amar a nós. Meus amados, diante de todo esse cenário que é muito profundo, doloroso, nós podemos enxergar algumas coisas que é muito interessante. Porque a partir disso, nós como cristãos do século XXI, e que nós somos carentes de afeições, nós desejamos e aguardamos o eu te amo, que é muito gostoso. Nós aguardamos certas coisas, nós aguardamos sinais, nós aguardamos coisas, respostas de Deus, sinais miraculosos, palavras de conhecimento e sabedoria que são muito boas. Nós desejamos todas essas coisas, enquanto o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, subiu e pendurou-se na cruz por amor a nós. E a partir disso, meus amados irmãos, nós podemos observar o que a teologia vai chamar de morte substitutiva.
Esses aspectos substitutivos que a igreja tem, que a igreja passa a receber e passa a identificar isso como em si. A Bíblia vai dizer, ele suportou a maldição da lei por nós, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13 a 14. Ele carregou as nossas dores e enfermidades, Isaías 53, 4. Ele foi açoitado pela nossa cura, 1 de Pedro 2, 24. Ele suportou a punição pelos nossos pecados, Isaías capítulo 53, versículos 5, 6, 8, 10, 11 e 12. Ele suportou a ira de Deus por nós. 1 de João, capítulo 4, versículo 10. Ele foi condenado em nosso lugar, portanto já não resta mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Meus amados, a partir de tudo isso, quando nós vemos esses aspectos da substituição, nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós engrandecemos o nome dEle, e isso é muito bom e devemos fazer. Mas algo que eu queria chamar a atenção de vocês é que a cruz não aponta somente para esses aspectos substitutivos, mas também aponta para uma identificação com o sofrimento de Jesus. E na maioria das vezes nós somos cristãos que estão acostumados e desejam estar amparados por um lençol de amor, por um eu te amo, e identificar esses aspectos substitutivos, e nós observamos isso na nossa fé dia após dia. E nós vamos vestindo camisas, cantando Maranata, e nós vamos dia após dia postando Deus eu te amo, e nós nos deparamos somente, na maioria das vezes, com esses aspectos substitutivos que são bíblicos, são reais, mas não é o todo da cruz. E a mensagem que eu quero trazer para vocês é fazer com que vocês não somente olhem para os aspectos substitutivos da cruz, mas que vocês possam mergulhar nos sofrimentos de Jesus. Nós, como igreja, precisamos amadurecer a nossa fé, entendendo que tudo isso que foi construído, a morte de cruz, as dores, a asfixia, desidratação, colapso, falta de sangue, entre outras coisas, isso também precisa ser encarnado da vida do cristão do século 21. Nós não podemos somente olhar para a cruz e falar, Cristo morreu por mim, agora eu tenho vida e eu não tenho responsabilidade posterior a essa boa notícia. Nós temos responsabilidades, meus amados irmãos. E a partir dessa mensagem, o que eu quero trazer para vocês é, antes de entrar no texto que eu quero trabalhar, contar duas histórias. E antes de contar essas duas histórias, eu não quero parecer insensível, eu entendo a complexidade do que eu vou falar, mas isso é para trazer à tona algo que infelizmente os nossos olhos fogem da cruz de Jesus. Certa vez, eu estava num ambiente junto com amigos, homens e mulheres piedosas. E duas irmãs estavam dialogando. E nós teríamos uma agenda. Nós falaríamos e nós faríamos uma agenda como igreja. E nessa agenda nós estávamos discutindo ali sobre o horário, sobre entre outras coisas. E uma irmã piedosa e muito zelosa, ela dialogou da seguinte maneira: poxa, mas é tão cedo, nós temos crianças e bebês. Poxa, acordar cedo, acordar eles. Irmãos, quem esteve no retiro, entre outros retiros, nós vemos a complexidade que as mães e os pais têm de despertar o filho. Nós vemos mães zelosas, carinhosas com os seus filhos, respeitando o despertar de cada um deles. Isso é muito belo, e nós sabemos que como cristãos nós devemos zelar como mãe e pais pelo bem-estar dos nossos filhos. Mas uma irmã também piedosa respondeu: minha irmã, tadinho de Jesus na cruz. Meus irmãos, naquele momento aquilo entrou com uma flecha no meu coração. Porque eu vi duas irmãs piedosas pensando da melhor forma possível, mas uma daquelas irmãs, mais do que a outra, foi uma amiga da cruz. Ela lembrou do sacrifício vicário de Jesus, e ela falou, eu entendo, em outras palavras, eu entendo que nós devemos zelar, cuidar, ter uma complexidade, mas tadinho de Jesus na cruz, tadinho do Deus encarnado, daquele que se esvaziou por amor a nós, que abandonou o seu aconchego e cuidou de nós com ferida nas mãos e nos pés.
Quando ela disse aquilo entrou como flecha no meu coração. E isso pode soar insensível. E como eu já falei antecipadamente, eu não quero ser insensível, mas eu quero trazer à memória o quão grave pode ser que mesmo em coisas lícitas, os nossos olhos serem roubados da cruz de Jesus. E quando nós nos deparamos com essa realidade, nós vemos que coisas lícitas e pior, coisas ilícitas nos roubam da centralidade da cruz. E nessa manhã o meu anseio e desejo é pregar para vocês, para que os olhos de vocês e o meu estejam no Cordeiro que está morrendo no Calvário, naquele que se fez homem, naquele que está tomando chagas mortais por nós. E se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós cremos no Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e esse Cordeiro voltará. Glória a Jesus nas alturas. É sobre essa mensagem que eu quero incutir no seu e no meu coração nessa manhã. Meus amados, tadinho de Jesus na cruz, tadinho do Deus encarnado que sofreu no meu lugar, no seu lugar. Em seguida, outra história que eu quero relatar para vocês é que em decorrência da migração que minha esposa e eu nós fizemos, nós no começo tivemos grandes dificuldades, porque nós saímos de um contexto, viemos para outro, e quando nós chegamos, nós batizamos a teologia do Basileia como teologia do sofrimento. Falei, caramba, só tem teologia do sofrimento? É só morra. E a gente ficou trabalhando uma crise dentro disso. Mas por quê, meus amados irmãos? Porque os nossos olhos não estavam na cruz. E em meio a todos esses processos, passamos crises emocionais, passamos alinhamento de cultura, absorção da cultura, entendimento e clareza da palavra. Mas percebam, por que nós passamos isso? Porque os nossos olhos não estavam na cruz, os nossos olhos estavam no nosso bem-estar. Irmãos, é muito bom ter bem-estar. Quem deseja o sofrimento? Ninguém deseja o sofrimento. Mas quando nós perdemos o nosso olhar da cruz de Jesus, cara, fica muito difícil dialogar. Fica muito difícil compreender a vida cristã. E partindo disso, num certo momento, minha esposa estava conversando com uma irmã mais velha na fé, e dialogando, e estava na conversa com outras irmãs e falando sobre como é passar pelo sofrimento, que Deus não nos livrou do sofrimento, ou não nos livra do sofrimento, e uma irmã piedosa, zelosa, disse assim: Ele não nos livra do sofrimento, mas Ele nos acolhe. Cara, quando minha esposa contou isso para mim, parece que a gente começou a ver flashes de luz assim. Cara, isso é real, revolucionário. E a gente começa a vibrar porque nós precisamos de crentes maduros, que nos levem de novo para a cruz. Nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas com a mensagem da cruz. Meus amados, abram suas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 19. O texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o seu estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando de um lugar onde pessoas que estavam em meio à comunidade cristã estavam tendo acesso ao que Paulo estava pregando. Pessoas que talvez já tinham alguns anos de caminhada. Pessoas que estavam desalinhadas com a visão. Paulo com lágrimas, mas ele fala, eu já falei repetidas vezes. E a gente tem um problema, porque no século 21 nós somos ansiosos. A dopamina no nosso cérebro deseja algo novo de 15 a 15 segundos.
E sabe o que é louco? O Evangelho te traz para repetição. O Evangelho te traz para você ouvir uma mensagem novamente. Você deseja ouvir uma mensagem nova, mas nós não temos uma mensagem nova, porque Paulo está falando, eu já falei repetidas vezes, há muitos entre vós que se tornaram inimigos da cruz, e agora eu falo com lágrimas nos olhos. Meus amados irmãos, quantos de nós, em algum momento da nossa vida, nos tornamos inimigos da cruz? Quantos de nós, assim como Pedro, deseja ser discípulo de Jesus, mas não deseja ver a cruz? Meus amados, nós desejamos café descafeinado, leite sem lactose, aqui está o intolerante à lactose, mas é impossível ter cristianismo sem cruz. É impossível nós nos reunirmos nesse salão sem que a cruz de Cristo não esteja no centro. Eu queria provocar vocês a olhar como se, de uma forma imaginária, a cruz de Jesus estivesse no centro desse salão. E como nós nos comportaríamos se a nossa revelação fosse aberta de tal modo, enxergando a cruz de Jesus, e olhando para ela e vendo as chagas de Jesus, as suas machucaduras, o seu lado lancetado. Meus amados irmãos, será que os nossos boletos teriam força suficiente para olhar Deus crucificado? Será que as nossas crises emocionais, e aqui mais uma vez de um lugar de sensibilidade, porque mais uma vez tem um lugar aqui que desde a morte do meu pai eu faço acompanhamento terapêutico, porque bugou a minha cabeça assim. Mas a cruz de Cristo tem que ser fincada no meu coração, e essas limitações não podem se tornar muletas, porque a cruz de Jesus é muito maior. Eu não quero aqui ser insensível com essa mensagem, mas como nós adoramos ao Senhor, o Senhor foi o campeão que com violência venceu na cruz, e porque nós somos crentes tão frágeis, e porque nós só gostamos da parte substitutiva da cruz, e porque nós só desejamos a Nutella, glória a Jesus, nós precisamos de uma vez por todas absorver a mensagem da cruz, nós precisamos ter as chagas de Jesus marcadas no nosso corpo. Glória ao Senhor. Meus amados, os inimigos da cruz são todos aqueles que rejeitam o sofrimento de Jesus. É muito gostoso olhar somente para a obra substitutiva, é delicioso, nós precisamos passar por isso, nós precisamos revigorar-nos nisso, mas nós precisamos também da cruz, do sofrimento. Glória ao Senhor. Senhor, fira os meus irmãos. Glória a Jesus. Meus amados, quais são as características do que nós lemos aqui? Os inimigos da cruz perdem a solidariedade do sofrimento de Jesus. Os inimigos da cruz perdem a perspectiva eterna da vida. Os inimigos da cruz perdem a sua herança espiritual. Os inimigos da cruz perdem a ressurreição. Se essa mensagem, obviamente que se o Espírito Santo não mover os nossos corações, infelizmente será somente mais uma reunião. Será somente mais uma vez que nós adoramos com os líderes de louvor. Se essa mensagem não roubar a nossa atenção, será mais somente uma reunião. A cruz de Jesus é muito profunda. Vamos continuar no texto. Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11. Lembre-se anteriormente que o apóstolo Paulo, assim como fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando ele fala sede meus imitadores, agora ele vai explicar o que é ser imitador. Ele vai dizer assim, versículo 8 do capítulo 3. Mais do que isso, considero tudo como perda. Ele diz tudo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, mais uma vez, todas,
Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, meus amados. Pai, nós oramos nessa manhã porque nós desejamos ser participantes dessa revelação. Nós queremos, Senhor, ser participantes do Teu sofrimento. Nós queremos ser como Paulo, que olhando tudo que tinha como ganho, como pedigree, ele estabeleceu tudo como perca. Pai, nós oramos essa manhã em nome de Jesus. Fira-nos com a Tua palavra, fira-nos com a verdade, fira-nos com os Seus sofrimentos, para que de alguma forma nós possamos alcançar a ressurreição em nome de Jesus. Meus irmãos, eu oro para que a revelação de Jesus, os seus sofrimentos não te pare, mas te encoraje a amar os sofrimentos de Jesus, a olhar para a cruz, não mais apaticamente, mas desejando inteiramente amar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, acordem, é tempo de acordar. Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Meus amados, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos crucificar com Ele as nossas paixões. Sabe as paixões lícitas que você tem? Eu quero te convidar a esmagar na cruz. Sabe as paixões ilícitas do seu coração? Eu quero te convidar a sacrificar na cruz. Sabe os seus anseios e desejos? Sabe as coisas que roubam a sua atenção? Sabe as coisas que têm roubado os seus olhos da cruz de Jesus? Meus amados irmãos, eu quero te convidar a encerrar na cruz. Meus amados, chegando no Calvário, olhando Jesus crucificado, não tem mais como ser apático. Não tem mais como você não enxergar as dores de Jesus. Prometo que nós já estamos acabando, e mediante isso, eu quero trazer a vocês algumas reflexões que como pecadores nós podemos pensar. Alguns de nós que estamos aqui, até mesmo eu, nós podemos pensar assim: caraca, Juan, você está fazendo o meu sofrimento diminuir? Está sendo insensível? Eu já disse que não. Mas ainda assim a gente pode argumentar com Deus, ou até entre os irmãos, e dizer assim: poxa, mas Jesus sofreu apenas algumas horas. Depois ele morreu, o sofrimento dele acabou. Nós pensamos assim, ou nós podemos pensar assim, porque nós somos carnais, nós somos pecadores, nós somos muito piores do que nós imaginamos. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda que fosse 1 segundo de Jesus crucificado, seria injusto para ele, porque aquela cruz era para o Juan, aquela cruz era para você. Ainda que fosse 1 segundo de dor, ainda que fosse uma martelada sequer, ainda se tivesse servido água, aquela cruz era para você, homem mau, mulher má. Aquela cruz era para você. Aquela cruz só existiu porque as nossas paixões nós não a dominamos. Aquela cruz existiu porque nós acreditamos, como em Gênesis é narrado no capítulo 2 e no capítulo 3, nós cremos mais na mensagem da serpente do que na palavra de Deus. E aí a gente vai estabelecer uma mensagem dizendo: eu peco porque eu não tenho discipulado. Ora, Adão e Eva eram discipulados pelo próprio Deus nos jardins. Dentre os 12, um foi um traidor e andou com Jesus.
As paixões que nós temos no coração e que nós não a vencemos é porque nós somos cara de pau. É porque nós desejamos ver Cristo crucificado. Sabe por que nós não vencemos as paixões infames que o mundo entrega para nós? Sabe por que nós desejamos sucesso dessa vida e não a Deus? Porque nós somos malignos, nós somos mal. Mas a boa notícia é que Cristo esmagou a morte na cruz para que nós vencêssemos, para que nós fôssemos amados e tivéssemos essa revelação. Amigos, que essa mensagem entre de uma vez no nosso coração. Amigos, não tem outra mensagem, não tem algo mais confortável, não tem lençol quentinho, é a mensagem da cruz, é ela que vai fazer com que nós nos constrangemos no nosso pecado. Sabe aquele desejo sórdido do seu coração? Eu convido você a crucificar com Cristo. Aquele desejo impetuoso que você não consegue dominar, entregue a Jesus. Sabe, aquelas paixões que você tem, aquele anseio por mamon, se arrependa porque o Cordeiro de Deus está na cruz. Senhor. Meus amados irmãos, e eu quero fazer um apelo para vocês no seguinte sentido. A gente vai ouvir uma mensagem como essa, e a mensagem é dura, e eu sei, e antes mesmo de esmagar vocês, eu fui esmagado por ela. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a seguinte. Mesmo Jesus passando pela cruz e nos convidando a sofrer com Ele, Jesus é acolhedor ao processo. E eu vou te falar que Ele é mesmo, e eu vou te provar. Jesus, Verbo encarnado, Deus eterno, Ele entra na história de forma triunfal, toma forma de homem e, mirando a cruz, num dia de casamento, quando um irresponsável esqueceu de fazer um estoque de vinho, Jesus foi lá e transformou água em vinho. Jesus sabia que a cruz viria, mas ele se preocupou com um casamento alheio. Olha, mesmo passando ou passaria pela dor, Jesus se preocupou com uma festa de casamento, com a reputação de alguém que talvez foi irresponsável. Olha como Jesus é acolhedor. Olha como Jesus é acolhedor, porque quando ele está mirando a cruz, no meio do caminho ele vê uma mulher que só tinha um filho e ele está morto. E Jesus toca o esquife e manda parar, e aquele jovem é ressuscitado. Jesus, mirando a cruz, foi acolhedor com aquela jovem viúva. Eu vou te provar que Jesus, mirando a cruz e o sofrimento dele, ele viu os leprosos, e alguns leprosos chegaram até Jesus e disseram: Mestre, e Jesus perguntou: o que queres que te faça? E ele fala assim: quero ser limpo. Jesus fala: ser limpo então? Mesmo mirando a cruz, ele purificou os leprosos. Senhor. Mesmo Jesus mirando a cruz, ele encontra uma mulher cheia de demônios e purifica ela. E Maria Madalena se torna uma discípula. Meus amados, olha, Jesus está mirando a cruz para salvar essa multidão de pessoas aqui. E Jesus está acolhendo pessoas. Jesus encontra um homem na alfândega, um homem recriminado dentre a sua parentela e os seus irmãos, um publicano. E Jesus chama Mateus para segui-lo. Olha como Jesus é acolhedor. Jesus mirando a cruz, ele acolheu Mateus. Meus amados, eu vou ser mais provocativo. Jesus mirando a cruz, ele acolheu dentre os 12 um homem que haveria de negá-lo e um homem que haveria de traí-lo. Ei, meus irmãos, Senhor da glória, se a cruz não é acolhedora, vai acabar a nossa argumentação. Mas só quem pode provar isso para nós, para você e para mim, é o Espírito Santo.
E agora, meus amados, abram rapidamente Lucas capítulo 2, versículo 35. Glória ao Senhor. O texto diz assim: de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Simeão fala para Maria, uma espada atravessará a sua alma. Jesus ainda nos braços de Simeão. Jesus uma criança. Olha como Jesus é acolhedor. Agora abra a Bíblia de vocês em João capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Olha o que o texto diz. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo Jesus disse, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Meus amados, o mesmo Deus que criou todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder, ele poderia ter criado o corpo humano sem tendões e terminações nervosas. Ele arquitetou esse corpo aqui, sabendo que ele passaria pela cruz. Imagine agora você no Calvário, e você está vendo Cristo crucificado, e você está assistindo essa cena. As terminações nervosas de Jesus, Jesus com asfixia, com dificuldade de respirar, Jesus com sede e a galera servindo vinagre para ele. Jesus passando vergonha pública, porque você, pecador assim como eu, não somos capazes de dominar as nossas próprias paixões. Tem o Filho de Deus crucificado, com as suas chagas nas mãos e nos pés. Em meio àquela dor, ele ainda acolheu a mãe dele. Ei, meus irmãos, se essa mensagem não for poderosa o suficiente para te fazer render a sua vida a Jesus e parar de pecar voluntariamente, meus irmãos, nós pisaremos o sangue de Jesus todo dia que nós acordarmos, porque nós somos caras de pau. Porque Jesus, mirando a cruz, acolhe a mãe dele. Jesus, tendo dor, tendo sede, sentindo falta de ar, ele acolhe a mãe dele. Jesus acolhe em meio à cruz. Mas a gente não consegue repultar na cruz as nossas paixões, os nossos sonhos e anseios. Por quê? Porque nós não reconhecemos que Ele é Deus de fato. Mas se nós reconhecemos Jesus, eu creio que o Espírito Santo pode nos empoderar para parar de pecar, para vencer os nossos pecados domésticos, para nós sermos verdadeiros. E quando o irmão falar aqui de entregar as nossas finanças, a gente parar de fazer cálculo e ficar pensando. Os irmãos estão chamando para a gente participar do reino de Jesus. O Ministério de Louvor convida a gente para adorar com violência, e o nosso Deus está sendo crucificado com violência, e a gente é apático. Ei, meus irmãos, vocês estão aqui comigo? Senhor, fere os meus irmãos. E prometo que agora, parte final. Eu quero fazer algumas perguntas a você e quero que você seja honesto. Porque o que o Gá falou aqui anteriormente, você não vai mentir para mim. Você vai mentir para o Espírito Santo, tá? Eu quero ver agora se a gente vai ter coragem de mentir para o Espírito Santo. E a pergunta é, você tem carregado a cruz? Você tem de fato carregado a cruz? Ou você só está navegando nos aspectos substitutivos da cruz? Outra pergunta diante do Espírito Santo. Você sente que foi crucificado com Cristo? Agora é difícil. Você tem se identificado com os sofrimentos de Jesus? Ou você está só preocupado com a sua conta, com o seu plano de carreira, com o que vai ser, como que você vai casar, como que serão teus filhos,
Será que você vai ter condição de sustentar essa galera toda? Ei, nós estamos na presença do Espírito Santo. De que maneira você já experimentou tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo na mesma estação? Quantas vezes você estava passando por um momento desafiador da sua vida e você se voltou à cruz e pôde provar das delícias eternas ainda em meio ao caos? Você está olhando para a perspectiva identificacional do mesmo modo como olha para a perspectiva substitutiva? Em outras palavras, você tem gastado tempo com os sofrimentos de Jesus? Você tem sido participante da vontade de Deus para esse tempo? Você tem sido participante para alcançar pessoas para a glória de Jesus? Você tem participado do sofrimento de Jesus, compartilhando de alguma dor do seu irmão, orando por ele e amando ele em meio aos pecados dele? Você tem sido participante do sofrimento de Jesus quando as coisas não dão certo? Quando o seu sonho é colocado em xeque diante de Deus? E aqui, meus irmãos, eu falo para vocês, de coração, reconheça as suas limitações e pecados. Ore por arrependimento. Seguir a Cristo envolve renúncia. A cruz revela um amor radical de Deus. Nosso cristianismo precisa ser radical. O nosso estilo de vida, o nosso tempo, as nossas finanças, o nosso prazer, os nossos sonhos são para Deus. Nós estávamos no retiro do Ticum e a Ariadne sentou junto com a gente e ela disse algo que é espantoso, pelo menos para mim, porque ainda preciso trabalhar algo no meu coração. Sentando na mesa ela disse: o que posso servir a vocês? O sentimento daquela mulher era servir o corpo de Cristo. E nós estamos procurando o quê? Servir ou ser servido? E ela nas tratativas e conversas, ela contando de um caso que eu não me recordo muito bem, mas eu vou dizer esse tempo e seja o que Deus quiser. Em oração alguém dizia: Senhor, revela-me o seu sonho. E o sonho de Deus era: para você cumprir o meu sonho, eu preciso de 40 anos da sua vida. E aí? A gente está preparado para a cruz de Cristo ou a gente está procurando ser servido? A cruz redefine vitória e derrota, fracasso e sucesso. A cruz nos chama a gratidão e a adoração. E para encerrar, aqui agora, essa semana eu fui impactado por um poema de Anne Carmichael. E diz assim, ó: nenhuma cicatriz você tem, nenhuma cicatriz escondida no seu pé, ao seu lado, nas mãos. Eu ouço você cantar tão alto aí na terra, ouço os homens saudarem tua brilhante estrela que se ergue, e você não tem nenhuma cicatriz, nenhuma ferida você tem. Eu, contudo, fui ferido pelos lanceiros, e exausto, encostaram-me ao madeiro para morrer. E vendido pelas feras que tramaram contra mim, desfaleci. Nenhuma ferida você tem? Nenhuma ferida, nenhuma cicatriz. Contudo, como mestre, o servo será. Essa é a notícia. E serão transpassados os pés que me seguem, mas os teus pés estão intactos. Podes ter me seguido muito, alguém que não possui nenhuma ferida. Alguém pode dizer aqui: estou seguindo a Jesus, sem ter uma marca da cruz no seu corpo? Meus amados irmãos, eu encerro com uma oração, para que o Espírito Santo faça você se mover com violência e radicalidade. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu faço um rogo, um apelo nesta hora, para que esta mensagem possa feri-los e ferir a mim com radicalidade. Nós não queremos mais reuniões,
Nós não queremos mais um evangelho plastificado. Nós queremos, Pai, fazer parte do Teu sofrimento como igreja. Nós queremos chorar pelos que estão chorando e alegrar com os que estão se alegrando. Nós queremos amparar pessoas feridas e dar fortalezas para aquelas que precisam de guarida. Nós precisamos, Pai, nós não podemos mais como igreja negligenciar a cruz que está na nossa frente. Senhor, porque quando nós olhamos para Ti, ferido na cruz, não cabe mais as nossas feridas, não cabe mais as nossas fragilidades, porque nós fomos substituídos e nós desejamos uma revelação agora, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para que essa realidade assombre as nossas emoções. Em nome de Jesus eu oro para que essa revelação seja incutida no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro, Senhor, para que haja sentimento de radicalidade. Jesus morreu por mim e eu morri por Ele. Ei, Jesus, nós precisamos de Ti. Convença-nos, Senhor, a Te amar com radicalidade. É o que nós pedimos por essa mensagem, em nome de Jesus.